nos evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de médico historiador Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 11 em diante. Está escrito assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. E vendo, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou esquife, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, o que estivera morto passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Quero falar com os irmãos hoje um pouquinho sobre o tema a caravana da vida e a caravana da morte. Caravana da vida e a caravana da morte. Bem, irmãos, nós olhamos para este episódio e vemos neste texto lido o encontro de dois grupos: a caravana da vida e a caravana da morte, de dois filhos únicos, o unigênito Filho de Deus, unigênito do Pai, é Jesus, destinado a morrer, destinado a ser dependurado numa cruz, destinado a ser envergonhado diante de todos e tudo, destinado a sofrer uma morte violenta, cruel, dolorosa, vergonhosa e humilhante, destinado a ser abandonado pelo próprio Pai, destinado a pagar uma dívida que não era dele, mas tomou para si a dívida, destinado a ser chicoteado, pisoteado, massacrado, envergonhado, humilhado, chutado, bofetadas no rosto, transpassado, rasgado sua pele com uma coroa de espinho, destinado a beber o fel e experimentar o gosto amargo do azedo, do suco da uva, destinado a ser dependurado numa cruz, numa madeira que ele mesmo criou, por pessoas que ele mesmo criou. E por um outro lado, nós vemos o filho único de uma viúva, agora morto já, destinado a viver. Morto e destinado a viver. Nós vemos de dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, um homem de dores. Irmãos, que texto maravilhoso, não é? A viúva enlutada e Jesus, o homem de dores, e de dois inimigos, a morte, e de dois inimigos, a morte. O último inimigo a ser vencido. E Jesus, irmãos, que matou a morte, arrancou seu aguilhão e provou que ele é poderoso e tem poder sobre a morte, e ele pode ressuscitar dentre os mortos. Ele não só mata a morte, mas ele também inaugura a ressurreição. O texto que nós acabamos de ler fala sobre a caravana que saía de Naim, liderada por uma mulher, louvado seja Deus, liderada pela morte, e à frente uma mãe que chora, que sofre, e detalhe, viúva. A morte já tinha feito uma vítima em sua casa, o seu próprio marido. Agora a morte está fazendo a segunda vítima nesta família, o filho. Mas do outro lado da multidão, nós vemos um rei, o rei, irmãos, que é Jesus,
O rei, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, o rei que estava ali para trazer a vida, mas a morte que agora tirou a vida do marido da mulher de viúva, já viúva em Naim, que agora tira o filho, vai se encontrar com alguém que está entrando em Naim, liderada por Jesus, que é o autor da vida. É Ele que dá vida, é Ele que devolve a vida, é Ele que traz esperança. Aqui a caravana da morte e a caravana da vida se encontram. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diante do coral da morte, alguém cantando, alguém triste. Ah, irmãos, o solo da ressurreição. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque é Ele que prevalece. Diante a morte, a vida vai sobressair. Diante o canto de tristeza, o solo da ressurreição vai sobressair. Diante o choro e o lamento de angústia, o sussurro pela dor, vem também a alegria, o contentamento e a fala que diz: levanta, louvado seja o nome santo do Senhor, todo poder é me dado a mim, glória ao nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E diante do coral da morte, o solo da ressurreição prevalece, oh aleluia. Então, irmãos, o príncipe da paz é maior do que o rei dos terrores, que é a morte. A morte, irmãos, é o rei dos terrores. E embora a morte, o último inimigo a ser vencido, seja poderosa de fato, não é tão poderosa quanto o amigo dos pecadores. Jesus é o amigo dos pecadores, mas a morte não tem poder algum diante do Senhor. A morte não tem poder algum diante o sepulcro, diante Jesus não tem poder algum. O sepulcro diante Jesus, que é a vida e a esperança, não tem poder algum. A doença diante de Jesus não tem poder algum. A destruição diante de Jesus não tem poder algum. Os mares revoltos da vida diante de Jesus não há poder. A enfermidade diante de Jesus não tem poder. A tristeza, a angústia, o lamento, o choro, a lágrima não tem poder algum diante de Jesus. Bem, aqui nós olhamos, irmãos, para o primeiro milagre de ressurreição operado por Jesus. É o primeiro milagre. Jesus enxerga a nossa dor. Vejamos, versículo de número 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Este episódio registra, irmãos, 3 tragédias. A morte de um jovem, considerada uma grande tragédia. A morte de um filho único, uma tragédia ainda maior. E terceiro, a morte do filho único de uma viúva. Primeiro, então, a morte de um jovem. O rapaz aqui estava começando a vida. O rapaz aqui estava dando os primeiros passos para as conquistas. Imagine na sua casa, você deve ter um jovem, na minha casa tem, e está no auge da vida, começando os primeiros passos da faculdade, às vezes nos seus estudos, decidindo o que vai ser na vida, e de repente ele adoece e morre. Mas não é um jovem qualquer, irmãos. Esse jovem era filho único. Uma tragédia ainda maior, filho único. Por que filho único? Porque, irmãos, olhando para as circunstâncias, essa família é muito pequena. O marido tinha morrido e ele tinha deixado a esta viúva seu único filho. Ou seja, o que tinha sobrado de um relacionamento, de um casamento, de um amor. Talvez essa família muito amorosa, apegada, era a única coisa, a única imagem, e única, como posso dizer assim, a única bondade, a única graciosidade que sobrou desse relacionamento do seu marido com o seu esposo. Era o que tinha restado de uma relação, irmãos, de amor entre dois. Agora, esta mulher, então a segunda tragédia, ela está indo sepultar o seu único filho, de um relacionamento que já tinha chegado ao fim, mas chegado ao fim por causa da morte. Ela tinha acabado de enterrar o seu marido. Então, em terceiro lugar, por ser a morte de um único filho,
que agora, se tivesse uma dívida, ou a responsabilidade de cuidar da mãe passa a ser do filho. O filho deveria cuidar, agora ela é uma mãe solitária, uma esposa solitária. É alguém agora que precisa se virar do jeito que pode. E o filho de uma mulher viúva, ela tinha acabado de perder o seu filho, e o ponto culminante da tragédia era isso. Porque nós sabemos que uma região difícil de viver, alguém precisava custear ela. Talvez uma mulher de avançada idade, ela está enlutada, acabou de perder o marido, o pai do filho, agora está indo enterrar o próprio filho. Vocês estão entendendo a dor, irmãos? Ou seja, para ela o filho era alguém que ia custear, alguém que ainda ia cuidar dela, ia prover. O filho era provisão. Mas agora ela não tem mais o filho, irmãos. A viúva está indo para enterrar o seu único filho. Ela deixa para trás a esperança e tem à frente somente a solidão. O esquife carrega não apenas o corpo do filho, aqui é o caixão, mas também o seu futuro. Não o futuro somente do filho, mas o futuro da mãe, da esposa, que agora é viúva, a viúva do pai. Então, naquele caixão está indo a esperança de ambos. A família literalmente acabou. Não existe mais uma família, ela está desfeita, e o poder da morte desfez aquela família. O esquife, então, está ali dentro levando o filho, o futuro e toda a esperança, destruindo, desmanchando literalmente uma família. E o mundo dessa mulher desaba. O mundo desta mulher se desfaz. Mas a Bíblia diz que é nesse momento que Jesus a distingue dos demais que choram. Jesus sabe que a dor que ela está sentindo é diferente, avassaladora, maior do que a dor de todas as demais pessoas que ali estava. Jesus ainda hoje vê a nossa dor. Irmãos, se olharmos para cá, irmãos, nós vamos ver que Jesus, no versículo 1, diz assim: e um dia subsequente, à continuidade dos dias, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, ia com ele seus discípulos e uma numerosa multidão. Discípulos aqui já tinha muitos, aqui nós vemos duas multidões. Não diferente, irmão, Jesus olha somente para uma mulher. A Bíblia não mostra, mas não é ela que pede nada a Jesus. Mas quando Jesus está vindo à frente dos discípulos, porque eram os discípulos que seguiam ele, não era ele que seguia, eram os discípulos que seguiam Jesus. Aqui dá a ideia que Jesus estava à frente, e ele olha uma multidão que está vindo. Os olhos de Jesus vai diretamente para essa mulher, diretamente para a mãe, vendo-a, versículo de número 13, vendo-a. Jesus olhou para esta mulher em meio às multidões. Irmãos, eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, esta noite, que por mais que você possa se sentir esquecida, abandonada, solitária, e achar que Jesus não está te vendo, Ele está te vendo, e eu tomo posse. Jesus nos enxerga, Ele nos vê, Ele sabe o nosso coração, Ele sabe da maneira que você veio aqui, Ele sabe como você passou o dia de hoje, Ele conhece a sua dor, é Ele que enxuga as minhas lágrimas, é Ele que enxuga as suas lágrimas, é Ele que toca de uma maneira diferente, e às vezes, como esta mulher, ela nem pediu, ela não foi ao Senhor, é o Senhor que vai até ela. O Senhor continua se compadecendo de pessoas, Ele continua olhando para nós, apesar das multidões dos nossos pensamentos, das lutas que enfrentamos, dos levantes da vida. Jesus continua olhando. Talvez nós olhamos para uma igreja repleta, para uma família grande, para um bairro, no trabalho, e falamos: Senhor, é só eu aqui. Eu me lembro de Elias, quando estava na caverna e pediu a morte. O Senhor apareceu a ele, e disse: Ô, Lilinha, você está fazendo aqui, rapaz? Ah, Senhor, todos morreram. Essa mulher aí é um demônio. Essa Jezabel aí é uma feiticeira, um demônio. Ela matou todos.
os profetas do Senhor, e só ficou eu. Às vezes nós sentimos assim, irmãos, esquecidos. Às vezes nós nos sentimos igual a Elias. E isso não é um sinal bom para nós, irmãos, porque não é verdade. Às vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Parece que às vezes estamos sozinhos, mas a palavra de Deus diz que não estamos sozinhos. Louvado seja Deus. O Senhor está nos assistindo, e não só assistindo, não só vendo, mas agindo. É nós que não percebemos. Às vezes nós não percebemos. Elias então diz: oh Senhor, todos morreram, Senhor. Não, Elias. Ainda tem mais 7.000 que não se renderam a Baal, que não ofereceram adoração a outros deuses. Não, Elias, tem 7.000 que permanecem de pé. Sabe o que significa os 7.000? Os remanescentes. Aqueles que adoram a Deus e adoram em espírito e em verdade. Os 7.000 aqui que Deus estava falando a Elias é aqueles que não se renderam à corrupção, à mentira, o falso evangelho, a falsa palavra, a falsa igreja. Talvez você esteja falando: Senhor, eu estou cansada, estou cansado. Só eu me posiciono diante da adversidade, o meu braço não suporta mais, eu não aguento mais ficar de pé. Eu tenho, Senhor amado, tua palavra, não cobrando, Senhor, mas me ajuda, me dê de sua graça. Eu não tenho mais força aqui na minha casa, só o Senhor sabe os levantes que têm se levantado, as coisas que têm se levantado. Eu tenho orado de manhã, de tarde, de noite. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder, não tenho mais força. E eu não estou aqui para te dizer: receba a força. Não, é você que tem que ir ao Senhor. Você está ouvindo a palavra. E a minha oração é para que você receba força a partir de ouvir a palavra de Deus. Abra o teu coração, assim como Elias, o Senhor foi até ele e deixou a palavra. Ele disse: Elias, levante-se, coma, beba, teu lugar não é aqui, Elias. Ainda tem que descer, ungir rei, ungir Eliseu, a profeta, ungir um líder no teu lugar. Nós temos que nos posicionar, irmãos. Às vezes nós sentimos sozinhos mesmo, mas o Senhor Jesus nos vê diante a multidão de problemas. Ele nos enxerga, Ele vê a nossa dor. Jesus ainda vê a nossa dor. Ele não é indiferente da nossa dor. Ele não é indiferente da dor de pai, a dor de mãe. Ele não é indiferente às dores de nossas decepções, das provações que passamos. Não, irmãos. O Senhor Jesus não só nos assiste, mas também nos envia a sua palavra para que possamos adquirir fé, para que cresçamos na graça, no conhecimento, ouvindo sua palavra. Assim como Elias, comamos e não morremos, não morreremos. Vamos beber da água, o Espírito de Deus, vamos beber e comer desta comida que é a palavra de Deus, o pão da vida, e não morreremos diante do Senhor. Ela é o sustento, a palavra de Deus é o sustento para a tua vida. E o Espírito de Deus, o azeite, é o combustível que permite que esta lâmpada em mim, você permaneça acesa. Precisamos amar a palavra de Deus, precisamos ser reabastecidos pela palavra do Senhor. Aqui no versículo 13 diz que Jesus, vendo-a, se compadeceu dela. Jesus se compadece de nós, mesmo em aflições. Essa viúva, enlutada, não pede nada, nem espera nada, está apenas mergulhada em sua dor, mas Jesus a enxerga na sua dor, se compadece dela. Ainda hoje, Jesus nos vê em nossas aflições e nos consola em nossa dor. O Senhor Jesus disse assim: eu vou, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo Consolador. Além de nos consolar, nos guia em toda a verdade, irmãos. Não são promessas de mentira que vai restabelecer a fé em você. Adianta eu vir aqui dizer assim, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, se eu só quero que você saia daqui emocionada. Não. O que trata com o nosso coração não é a palavra da emoção, não são profetadas.
O que trata do nosso coração e da nossa alma é a verdadeira palavra de Deus. E a verdadeira palavra de Deus tem no contexto, no centro da mensagem, Jesus. Jesus continua sendo o mesmo, restaurando vidas, transformando lares, mudando corações, pisando em terra que você não pode pisar. Ele vai no ágamo, na divisão da alma. Ele transforma vidas, corações, restabelece a alegria, o prazer de viver. Não é a minha profetada, a minha profecia, a minha palavra. Não, irmãos. Palavra de Deus, ela precisa ter Jesus no centro da mensagem, enaltecendo o poder sobrenatural de Jesus. E Ele continua fazendo, Ele continua transformando vidas, lares. Esta mulher não pediu nada ao Senhor, ela estava apenas mergulhada em sua dor, mas Jesus enxergou a dor e se compadeceu dela. Jesus nos vê em nossas aflições e não ignora. Não, Ele diz: eu enviarei sobre vós o Espírito Santo Consolador. Se você precisa de consolo, é o Espírito de Deus que te consola. É o trabalhar o poder de Deus sobre sua vida, o poder de Deus. Paulo vai dizer que o poder de Deus se manifesta em nossas fraquezas. O poder de Deus, se sabe, quando você olha para aquele homem, uma mulher, um irmão e fala assim: Senhor, como esta mulher está de pé? Poder de Deus. Como eu, Senhor, ainda estou de pé? Poder de Deus. Hoje pela manhã nós falávamos isso, esses dias nós falamos isso, se eu não me engano. Falamos exatamente isso. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, nas nossas turbulências, nas nossas dores. Pode olhar agora quanto que nós já enfrentamos, quanto que nós já padecemos. Uma vez mais, eu falei esses dias sobre isso, os nossos prejuízos. Já passei tanta carranca, tanta magrela, não tenho o que pôr na minha mesa, não tenho o que pôr para os meus filhos. Uma dívida impagável que só crescia. Todo dia eu via uma pessoa chegando no meu estabelecimento, irmãos, e para honrar, porque eu sempre fiz isso. Aquele homem chegava para levar o dinheiro que estava todo no caixa da minha empresa. Trabalhava literalmente para dar dinheiro para esse homem, não conseguia pagar, irmãos. Pagava somente juros. Cheguei numa situação que eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais condição de pegar empréstimo do banco. E todo dia aquele homem ia lá e levava todo o meu dinheiro. E ele estava certo, não estava errado. Eu me emprestei e tinha que pagar, irmãos. É que um dia eu falei para o Senhor: Senhor, me ajude a sair dessa situação. Não tinha como reverter isso. Era um saquetel furado. Deus, por sua bondade, me ajudou e saímos daquele compromisso, irmãos. Conseguimos acertar. Não sei o que Deus fez, só sei o que aconteceu. Um milagre. Nós fomos adquirindo isso e aquilo e fomos fazendo. E Deus, por sua bondade e graça, permitiu que acertamos aquele compromisso. Sobrenatural ainda acontece, irmãos. Quando vivemos a palavra do Senhor. É que Jesus pagou a minha dívida. Que história é essa? A única dívida que Jesus pagou foi os meus pecados na cruz do Calvário. Mas Ele continua nos ajudando, nos dando sabedoria e entendimento, nos dando de sua graça, nos dando saúde. Se você veio aqui esta noite desta maneira: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. O Senhor te concederá saúde, para que você possa trabalhar e honrar com seus compromissos, sair da situação, te dará sabedoria, para que você possa exercer o pagamento destes problemas que você tem adquirido, para que você tenha paz. Creia no Senhor e ore: me dê saúde, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que eu possa advogar as minhas causas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus que eu estou pregando aqui não é o Jesus que paga a dívida, não, irmãos. A dívida Ele já pagou na cruz do Calvário. Se Jesus pagador de dívida, eu passei uma franelinha lá, Jesus foi lá e que história é essa? Se devemos, temos que pagar, irmãos. Temos que honrar com os nossos compromissos, a palavra do crente. Mas Ele é aquele que nos dá de sua graça para termos saúde, e nós vamos abrindo o entendimento, o Senhor vai nos ajudando, e quando nós vemos aquele problema foi solucionado, e às vezes olhamos para trás e falamos: Senhor, é isso que aqui está dizendo, eu não pedi, paga a minha dívida.
Como esta mulher não pediu, mas o Senhor devolveu a ela, deu graças a ela. Assim eu posso crer, irmãos, que o Senhor tem te dado graça, vai me dar graça, tem nos dado graça. E quando nós olhamos para trás e olhamos para todo esse vendaval, falamos: Senhor, o Senhor me deu sabedoria, me deu entendimento, me deu inteligência, foi preparando minha saúde, abriu portas e eu pude resolver essas questões. Graças a Deus, o Senhor me ajudou. Irmãos, irmãs, a graça de Deus nos basta, ela nos basta, a graça de Deus é tudo. O Senhor é o nosso pastor e de nada mais temos falta. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Jesus, então, estanca as nossas lágrimas. O funeral é um lugar de choro, a morte traz sofrimento e dor, as lágrimas são esperadas numa hora de luto, mas Jesus, que ordena não chores, é o mesmo que tem poder para estancar as nossas lágrimas. Seu poder não é apenas para consolar nossa dor, mas também para colocar um ponto final na causa da dor. Eu não sei qual é a causa da dor. Se for uma morte, se é um luto, eu tenho uma resposta para você biblicamente. É o salário do seu pecado, do meu pecado. Todos nós, nenhum de nós, não estamos livres de não passarmos pela morte. Todos nós. Será um dia doloroso. Talvez para a minha família, para a igreja onde eu congrego, para os meus parentes, assim como eles também. Todos nós teremos que passar pela morte. É doloroso. Nós amamos e amanhã não podemos mais estar juntos. Mas a Bíblia diz que o salário do nosso pecado é a morte. É o final de todos nós, é sermos sepultados. É o final desta carne. O salário do pecado desta carne é morte. E então, irmãos, a nossa dor também, Jesus coloca um ponto final até nisso. A Bíblia diz que o Espírito Santo Consolador consola nós do nosso choro. Mas temos uma esperança maravilhosa, irmãos. Mesmo que alguns aqui chorem, claro, nós choramos pelo ente querido quando perdemos. A nossa viva esperança, que mesmo nós descendo à sepultura, sendo fiéis à palavra do Senhor, assim será comigo, minha família, os irmãos que congregam. Vai olhar, irmãos, talvez olhar e dizer: está aqui uma pessoa que serviu o Senhor, uma pessoa que adorou a Deus, vai dar testemunho de Cristo em nós, não o nosso testemunho, mas vai falar uma pessoa que Deus estava com ele, com ela a todo instante, e naquele momento é somente um até breve, é somente uma passagem. Essa vida terrena, assim como Paulo disse, o homem exterior, é o que você está vendo aqui, ele está desfalecendo. Mesmo que a gente dá um jeitinho de puxar aqui, puxar ali, uma mulher usa belos cosméticos. Tem um grande teólogo aí que diz assim, um reformador que diz assim, que os nossos cabelos brancos é como uma escolta armada nos chamando, nos convidando para a morte. Os nossos cabelos brancos são, como que eu posso dizer assim, são aguilhões da morte, dizendo assim: vem, filho, está chegando. Eu, graças a Deus, quando eu olho para esse lado assim, ó, tem pouquinhos ainda, graças a Deus, e que demore mais. Mas eu estou vendo assim, olhando para dentro de mim, eu digo: Senhor, eis-me aqui, Maranata, vem Jesus. Vem, Jesus, estou aqui esperando, estou esperando. A Bíblia diz que nós precisamos estar pronto para a volta de Jesus. Vem, Jesus. Sim, peco diante a Deus, eu peco, claro, mas estou sempre aos pés do Senhor, arrependido pelos meus pecados. Glória a Deus, assim nós precisamos estar. E isso não é ser orgulhoso, não é crente, não. A Bíblia nos exorta: estejais vigilantes. Não sabeis a hora, nem o dia. Talvez ele virá hoje para mim no particular e amanhã no coletivo a vocês. A você hoje. A Bíblia diz que não é ser orgulhoso, dizer assim: vem Jesus, estou pronto. Não, é dizer assim: estou vigilante, tenho ouvido a tua palavra, sei que sou um miserável pecador. Primeiro passo é esse, reconhecer quem somos. Mas até nesta hora,
para quem ficar será consolado pelo Espírito Santo. E a certeza, e aquele que foi, tendo certeza, levando a certeza, estou salvo, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nada nesta terra pode me prender, nada desta vida, deste mundo pode me prender, louvado seja o nome santo do Senhor. Se ficaram pessoas aqui neste mundo, elas serão consoladas, louvado seja Deus. Eu não sei o medo que você tem hoje, essa palavra serve para te alertar. Se você precisa fazer um concerto com Jesus, faça agora. Eu não estou dizendo descer em água, abre aspas, de santo batismo, não. O verdadeiro batismo é ir diante do Senhor e reconciliar-se e confessar os seus pecados. Se você deseja ser consolado, confrontado primeiro pelos seus pecados e consolado no dia da sua dor, da sua angústia, confesse agora os teus pecados, faça um apelo pelo Espírito de Deus. Chegou o momento de nós nos reconciliar com o Senhor. Poderá ser o seu dia hoje, poderá ser o meu dia, poderá ser o coletivo e todos nós daqui a pouco. Esta é a hora, Senhor, eu sou miserável, eu sou uma miserável pecadora, um pecador, e careço do teu perdão, me arrependo de todo o meu coração. Oh Senhor, limpa-me, prepara-me. Eu preciso do teu Espírito em mim, me consolando, me guiando. Oh, aleluia, eu tenho choro, eu tenho pranto, eu tenho lágrima, eu tenho vícios, eu estou chorando por dentro, eu estou com meu coração amarrado em circunstância, me perdoe, louvado seja Deus, me encha do teu poder, do teu Espírito, louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus estanca as nossas lágrimas, e Jesus triunfa sobre a morte, dizendo, sentou-se aquele que estava morto. Primeiro ele diz, chegando-se no esquife, tocou, parando os que conduziram, Jesus disse ao jovem, eu te mando, levanta-te. E naquele exato momento o menino levantou. O solo da ressurreição triunfa sobre o coral da morte. O povo chorando em coro, lamentando. Naquela época se cantava nos velórios, mas o solo, que é levanta-te, o menino levanta, o jovem se levanta, Jesus chama o morto e dá ordem, levanta. E aquele que é a ressurreição e a vida, que é Cristo, ele então tem poder sobre a morte escuta a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra quando Jesus ergue sua voz. Não é a morte que diz, acabou, esse é o fim, é Jesus que fala. Talvez com muito respeito e senso de reverência e respeito à sua dor. Não quero usar aqui o seu diagnóstico, mas eu quero lembrar você, mesmo que alguém disse para você, você vai viver a vida inteira com isso. Você vai viver a vida inteira fazendo esse tratamento. Eu, antes de pregar, quero tomar posse para minha casa. Talvez alguém disse, o médico disse que não tem cura, vai ser a vida inteira lembrando disso, passando por isso. Quero dizer a você que a morte, ela não dá o veredito. Quem dá o veredito é Jesus. É Ele que dá o veredito. É Ele que sabe. É Ele que sabe a nossa hora. É Ele que sabe o momento de curar. É Ele que sabe o momento de libertar. É Ele que sabe o momento de transformar. É Ele que sabe o momento de entregar o livro da nossa história e dizer, viva, essa é a sua história. É a sua vez. Levante-se, sai para fora, ainda que morto, ainda que morta, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Ainda que estejamos mortos, viveremos. Uma só palavra do Senhor, então teremos vida. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada e ela não dá a última palavra quando Jesus ergue sua voz. E o mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem trará vida aos mortos do dia. Quando nós olhamos palavras de Jó 5, 28, 29 em referência, dizendo que a volta de Jesus, todos aqueles que nós assim estamos, mortos e mortos em delitos de pecado, seremos levados à vida quando o Senhor voltar.
Quando Jesus vir buscar a igreja, o pecado já não mais terá poder sobre nós, não mais estará em nós, não mais estará em nós, mas seremos glorificados diante do Senhor em um corpo incorruptível, semelhante ao de Jesus. A Bíblia diz que aonde Ele estiver, estaremos juntos. Jesus é proclamado publicamente como profeta de Deus. Diante deste milagre, o povo relembrou a profecia de Moisés, que Deus enviaria um profeta semelhante a Moisés, e esse seria o Messias de Deus. A obra de Jesus, então, testifica aqui quem Ele é de fato. E essa notícia percorreu não apenas a Galiléia, mas toda a cidade de Naim, chegou também a distantes regiões, assim como nós esta noite. Eu não sei se é um sonho que você enterrou, não sei se é alguém na sua casa que está morto, morta, não sei se a sua vida não tem mais sentido, ou se você que está aqui esta noite dizendo: Pai, eu não quero mais continuar, estou decepcionado ou decepcionado. A palavra de Deus a mim e a você: se esta noite havia caravana de morte sobre sua vida, a caravana da vida está entrando. Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja Deus. E a minha oração é que a palavra de Deus venha envolver o seu coração. A palavra de Deus é vida, não é uma falsa esperança, não é uma falsa vida, que você vem, ouve, passa 2, 3 dias. Irmãos, olha para cá um pouquinho, eu quero deixar um recado para a igreja. Cuidado com o que você ouve por aí. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, sou eu o teu Deus, sou eu e não sei o quê, e gente na pessoa de Deus, olha, eu vou. A palavra está dizendo que no mesmo momento, Jesus diz: levanta. É aquilo que Jesus faz, não faz por um momento, faz completo. Aí você vem e ouve um negócio desse, vai embora, 2 dias depois, está com os ombros caídos, cheio de dúvida, não há transformação. Não, quando prega-se a palavra da vida, e a vida é Cristo, nós somos transformados, regenerados, conhecemos a pessoa de Cristo e saímos com uma certeza viva. Nós não vivemos pela vista, vivemos pela fé. E viver pela vista, promessa, que não se cumpre, que demora 3, 4, 10, 50, 60, 70 anos, e nunca acontece. Você morre e não recebe. E quando cobra, você foi desobediente, você errou. Que promessa é essa? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não depende de você, não depende de mim, não depende de nós, depende só da palavra dele. Depende da palavra dele. Louvado seja Deus. Vamos. Jesus diz: vai, tua fé te salvou, independentemente. Vai para a mulher adúltera, não peques mais. Ela também foi salva ali. Por quê? Porque Jesus poderia ter atirado a pedra e não atirou, mas ela foi. A mulher em Samaria: olha, eu não posso dar da minha água, se beber da minha água nunca mais terá sede. Ela bebeu e saiu pregando Jesus. A palavra da vida, ela transforma o homem de dentro para fora, e nunca mais ela volta, ou ele volta em seu estado normal. Louvado seja Deus. Sai confiante, que saiamos daqui esta noite confiantes, crendo: o Senhor me transformou, eu estou morto em delitos de pecados, mas Ele me deu vida na cruz do Calvário. Eu sei quem tenho crido. Nem a morte, nem a espada, nem a nudez, nem a guerra, nem a fome, nem a mentira, nem a hipocrisia, nem a calúnia, nem a cara carrancuda me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou vivo e a vida em mim não é minha, é de Cristo. Louvado seja Deus. Possamos ir para nossa casa confiantes da palavra do Senhor. Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Esta é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado, glorificado para sempre. Vamos orar, irmãos. Amém.